Muito boa noite para você que está aí assistindo essa aula gratuita, que em plena véspera do Dia dos Namorados, né, não tinha um tema melhor do que a gente falar desses nossos encontros, os encontros românticos especificamente, né, que são relacionamentos que dão um trabalhão, né, para gente. E eu costumo dizer que os relacionamentos amorosos, eles são uma parte muito importante da nossa vida aqui na Terra. Eles são canais de encontros muito importantes sobre o que a gente veio fazer aqui. E eles, para mim, são indicadores também de um pouco da minha saúde pessoal, né? Quando eu vejo alguns padrões de como eu estou me relacionando e com quem eu estou me conectando. Qual que é a natureza dessa relação de verdade, né? E aí, a cada momento ou a cada fase, eu costumei desenvolver essa reflexão que ligasse ao meu estado próprio interno. E, pessoal, tem 9 atributos que a gente consegue mapear que eles são indicadores para a gente se aquele relacionamento vai ser sustentável ou não. Se vai ser um relacionamento de encaixe ou é um relacionamento de encontro, né? E a gente vai perceber aí que as nossas bases internas, quem a gente é, quem a nossa personalidade, ela não vai mudar tanto a nossa essência, né? Mas a gente pode sim se adaptar em muita coisa, aprender, trocar com o outro, mas principalmente a gente precisa encontrar esse outro no meio do caminho, no momento certo, né? Então, eu vou contar para vocês mais ou menos como é que vai ser esse encontro aqui hoje. E eu trouxe um pouco o tema da Rita Lee, porque eu vi o filme dela domingo e muito que me chamou a atenção para ver o filme da Rita, além da história dela que eu sabia que era incrível, é porque eu sabia que tinha uma parte que contava a história de amor dela com o Roberto. E quem me contou sobre o filme frisou muito isso. E eu fui achando que o filme era predominantemente sobre esse ponto de vista, e não é, né? Mas todos nós sabemos, principalmente depois da morte dela, o quanto é fofo esse casal. E a Rita é uma pessoa que talvez a gente olhasse e falasse: nossa, não vai se casar nunca, né? E hoje não, porque a história foi contada. Muitos de nós nem sabia que ela era casada com ele até vir à tona a morte, todo o cuidado que ele tem com ela, enfim. E, no entanto, mesmo com toda a excentricidade dela, com toda a maluquice, enfim, de ser fora da caixa, ela encontra esse cara. E então eles compõem essa banda e tudo mais. E não vou contar que a história de vida da Rita, aconselho verem, mas essa referência para gente de uma pessoa que não precisou abrir mão da sua autenticidade para encontrar o grande amor, eu acho que foi uma referência ótima que apareceu nessa semana para mim, para reforçar que nem sempre, principalmente nós mulheres, temos esse medo de ser demais para os homens. E é aí que nasce essa tentativa de encaixar na vida. E esse encaixe, se você está tentando encaixar, alguma parte sua pode ser que fique fora para caber dentro desse molde, né? E geralmente a gente faz isso, e a gente faz isso com uma certa facilidade, nós mulheres. E aí, então, eu vou contar um pouco como foi entender esse processo na minha vida, essa nossa jornada aqui, eu e você, o que que a gente consegue, até onde eu consigo ir com você hoje, nessa proposta aqui de pouco mais de meia hora, contar essa história bonita, né, que também me contaram, que eu também acreditei, mas que não é bem assim. E os sinais dentro dessa história que eu percebi de como que essa relação não estava conectada comigo, né? E daí os 9 atributos, que depois de encerrar as relações e ir tendo mais relações, mais encontros, eu fui mapeando, catalogando esses padrões de comportamento meu e dos parceiros que eu me relacionava. E aí, por último, eu vou te contar como que a mentoria Camaleoa te ajuda nisso.
que é a mentoria que eu desenvolvi ao longo desse processo de mais de 5 anos, desde que minha vida mudou radicalmente nesse sentido, principalmente o relacionamento foi muito marcante. Então, o fim de um relacionamento, na verdade, e a partir daí todos esses encontros e esse meu reencontro comigo mesma dentro dessa perspectiva, tá certo? Quem sou? Quem é Bruna Passos, então, né? Bruna Passos de Autocura. Esse Passos de Autocura, ele surgiu depois dessa separação que eu tive e ele me fez caminhar nessa busca do encontro comigo mesma, que é essa autocura que eu proponho na mentoria Camaleoa também, mas em todos os meus produtos, né? E com isso eu passei a ser reconhecida, então, como essa guia de mulheres, desse despertado feminino impactando profundamente a vida dessas mulheres que estão nessa transição de uma vida que elas sentem que não traduz de fato toda a profundidade que ela tem como pessoa e como missão aqui na Terra também, né? Essa abordagem de autoconhecimento com espiritualidade é uma coisa que eu gosto de sustentar como diferencial, porque o meu autoconhecimento serve à espiritualidade, né? Entendendo que a vida aqui na Terra é transitória, embora todos os nossos atributos quanto espírito sejam permanentes. Então, a gente precisa estar sempre se conhecendo, né? Conhecendo a permanência da nossa natureza para a gente estar transitando no mundo que é muito circunstancial. E isso exige que a gente tenha uma sabedoria ancestral. O que que é essa sabedoria ancestral? É inclusive isso que eu estou falando aqui. É saber que você tem uma raiz que não é desse tempo, que não é dessa existência. E conseguir acessar isso, acessar esse poder, acessar essa permissão que a nossa história pretérita nos dá para ir mais longe, tá? E essa maturidade emocional que a gente precisa ter para entender isso sobre a vida, né? Sobre ter uma consciência mais desenvolvida e expandida sobre o que a gente está fazendo aqui mesmo. E o propósito dessa reconexão. E por que que a gente tem que se preocupar tanto com a qualidade da nossa vida e das nossas relações? Por que que eu não posso perder tempo tentando me encaixar? Né? Por que que eu deveria me preocupar em me encontrar logo, né? O logo aí é muito relativo, mas que a gente não torne essa tarefa tão adiada, tão banal, porque hoje em dia, com a realidade que a gente vive, inclusive questões climáticas e tudo mais, tem crescido também esse discurso negacionista em relação à própria vida. Nada adianta, então é um discurso até hedonista, né? E muitas pessoas podem confundir o meu próprio discurso, que é de prazer, de despertar o prazer, a liberdade de escolha, como algo hedonista. E não é, absolutamente. Mas é algo libertador que vem com uma visão transformadora, porque ela valoriza a sua autenticidade. Então, os seus processos, os seus momentos, a gente não consegue atropelar isso. Se a gente atropela, se a gente finge que a gente está atropelando o processo, ele vai voltar depois. Então, a cura, ela precisa ser feita do jeito que você está aqui agora. E tem que ser feito quanto antes para você continuar caminhando mais saudável. É, por essa visão, talvez pragmática, realista, eu tenho me tornado uma referência nessa condução de terapias de cura. A nossa jornada aqui hoje, eu espero que eu consiga te guiar nessa transição de quebrar essa ideia de um amor que você precisa se esforçar tanto, ou que você tem que se adaptar tanto, mas que os amores que a gente encontra na vida, ele vem muito de cada verdade que a gente vai entendendo sobre nós. E eu gostaria muito que você saísse daqui com essa clareza de que tá tudo no tempo certo e de que os seus atributos são suficientes para, a partir dessa energização, a partir desse equilíbrio, desse encontro com você mesmo, dessa integração da sua própria individualidade, da sua verdade, isso vai reverberar no seu campo para atrair as pessoas ideais. E muitas vezes a gente pode até, muitas vezes não, com certeza, os relacionamentos não estão dando certo por falta de autoconhecimento também,
Porque a gente cria uma imagem de nós mesmos que a gente gostaria de ser. E esse encontro que eu proponho aqui é o encontro com a nossa verdade, porque é essa verdade que vai nos conectar com a verdade de fora. E é lógico, é um processo paulatino de ter coragem para encerrar os ciclos, porque não basta a gente conhecer, encontrar essa verdade. Muitas vezes a gente não sabe fazer o que com essa verdade que eu encontrei. O mais importante é isso. E essa resposta, ela é muito autêntica de cada pessoa, porque, gente, a gente pode pensar em padronizar. É, a gente pode pensar que muitas pessoas, por exemplo, que fazem terapia ou tem um padrão de comportamento, eu que atendo mulheres com certo padrão, eu vou às vezes para consulta achando que eu já sei a resposta daquilo ali, né? De imediato, a gente vai no automático, a gente sabe que tem que botar a cara lá e trabalhar para realmente chegar na crença. E ninguém é igual a ninguém. Você pode chegar com o mesmo sintoma, mas o motivo é diferente. Então, estudar a sua autenticidade, abrir espaço para olhar realmente para a sua história e para cada questão que você viveu para você chegar aqui hoje, é, é o que eu proponho na mentoria Camaleoa. É o que eu acredito que dá certo para as pessoas. Porque a mentira ou toda adaptação, uma hora, ela tende a cair. E é contraprodutivo, não vale a pena tentar se encaixar. Não vale a pena tentar se enganar. E a gente vai tentar se enganar muitas e muitas vezes. Né? Nessa tentativa de nos encontrar, a gente vai se perder muitas vezes, tentando acreditar que não, agora vai. Não, agora eu acho que eu sou assim mesmo. Não. E até essa tentativa compulsória do encontro, muitas vezes ela nos faz nos moldar. A gente tem que tomar muito cuidado com o nosso ego, porque ele tenta se moldar o tempo inteiro para não ser rejeitado. Então, esse exercício que eu vou passar aqui para vocês, de nutrir esses 9 aspectos e observar fora, mas também praticar internamente, ele vai te levar mais perto dessa sua verdade. Isso, você tem que observar cada um desses aspectos para estar sempre se monitorando sobre se você está se auto-sabotando ou não, porque a gente se auto-sabota, especialmente na carência. Mas isso dá um trabalho melhor não, tá? Vou contar minha história para vocês, por que que eu tô falando isso, né? É, eu me casei muito jovem, comecei a namorar muito jovem, era muito apaixonada e eu tinha uma autoimagem muito deturpada de mim mesma, né? E assim, sem muitas referências boas de casamento. Eu sempre tive uma ideia muito, até conservadora, talvez, do que eu deveria fazer da minha vida. Porque havia uma rejeição da minha raiz, inclusive, da história incrível que a minha mãe tinha, que eu achava ruim ela não ter tido casamento, né? Era um conflito, na verdade. Eu achava legal, eu cresci achando minha mãe incrível em vários aspectos por não ser uma mulher casada, por ser uma mulher que questionou isso, uma mulher que rompeu com várias coisas. Mas por outro lado, depois que eu cresci, fui ficando mais velha, a questão social e do patriarcado realmente, eu acho, né, de querer ter um namorado, querer ter um namorado branco, querer ter um namorado rico, né, e todo esse script, essa cartilha, a família, tudo, mas isso é um sonho comum da gente. Eu brinquei de Barbie até os 12 anos. Assistia Disney sempre. Eu era a pequena sereia. Então, essa foto ilustra bem. Eu era a Ariel, pequena sereia. Então, eu tinha muito esse sonho idealizado que muitas de nós temos. Eu não estou falando nada que você nunca tenha pensado, talvez. E esse desejo me fez encapsular muita coisa minha ao longo da minha vida. Quando eu conheci esse meu ex-marido, foi a tradução de um sonho, era um príncipe para mim. Ele cumpria vários requisitos. Ele foi um sintoma
de algo que eu já tinha me abandonado há muito tempo antes. E quando eu me separei, eu consegui constatar isso, né? Que o casamento já foi um sintoma da desconexão comigo mesma. Ele só foi mais uma escolha muito equivocada que eu fiz, sem ter autoconhecimento ou sem aceitar quem eu era de verdade. Por quê? Eu enfrentei muitas dificuldades nesse relacionamento, mas eu dava de tudo para mim, para superar todas. Eu quase que literalmente levantava pedra para cima da montanha. E eu nunca tive muito problema com isso. Oi, Rai, tá aí? Fala para eu te ouvir. Fala só se você tá vendo a tela e tudo, que aí eu continuo daqui, que é uma parte que você conhece, inclusive. Eu não te ouvi, você tá me ouvindo? Manda um joinha aí. Opa, apareceu. Massa, amiga, ok. Vou continuar então. Eu estava na parte aqui de contar essa nossa idealização de relacionamentos, né? E do quanto que a gente se esforça para fazer parte de um script que a gente sempre cresceu ouvindo. E o quanto que é desafiador a gente ir descobrindo em que momento que a gente realmente se abandonou quanto essência. Eu estava falando que o casamento em si, hoje eu enxergo que não foi o ali que eu comecei a me abandonar, foi mais um sintoma, foi mais uma escolha equivocada da falta de autoconhecimento minha que vinha de antes. Então, com isso, eu tentava me encaixar em tudo isso. O casamento foi mais uma coisa dessas. E o quanto é importante a gente entender isso para a gente honrar as nossas relações também. Honrar até evitando muitas vezes tê-las, quando a gente compreende que aquilo não é para nós. E eu tinha uma série de desafios nessa relação do contexto em si, de várias coisas que me desafiavam e que eu colocava para baixo do tapete porque eu queria que essa relação desse certo. Mas houveram alguns sinais, muitos sinais. E por último, o mais comum para mim era essa exaustão constante, era um estresse constante, uma falta de paz, que hoje eu consigo ver nitidamente que é muito diferente. E essa sensação, esse estresse, essa falta de paz vinha dessa sensação de ser inadequada. O tempo inteiro eu estava tentando ser mais adequada, porque no fundo a própria pessoa, a própria relação, ela já não me comportava naturalmente, né? E aí é, por exemplo, aqui na Bahia falamos muito palavrão. Aí você começa a namorar com uma pessoa que a família abomina falar palavrão, por exemplo. Você pode até pensar assim, nossa, vou crescer, vou me reeducar, né? Isso vai ser bom. É isso que a gente fala para a gente mesmo, para tentar se convencer de se adaptar. Mas, gente, eu aprendi a falar palavrão com 3 anos de idade. Eu posso mudar isso? Posso. É algo que me prejudica muito? Isso eu preciso avaliar. Mas a gente se corrompe pela relação. E aí eu vou deixar de falar palavrão, que é uma coisa que tudo bem, não é educadamente aceitável no Brasil todo, mas isso aqui, para quem entende que está no Nordeste, que está na Bahia, é algo muito natural. Então, é tirar até um pouco, às vezes, da identidade do povo quando você se adapta tanto. E você se sente inadequada, porque para outra cultura falar palavrão é um absurdo. Mas para você não é, para sua família nunca foi. E é algo que não é pesado. Aí eu reparei que eu comecei a me adaptar e a me negar em muitos vínculos. Então tinha uma repetição de padrões. Não foi só com esse parceiro que eu fazia isso. E aí eu comecei a reparar também uma reprodução do padrão de parceiros, né? Que eram pessoas que eu sempre me sentia aquém delas. E isso também tem outros desdobramentos na gente, né? Por que que a gente nunca tem um relacionamento que a gente acha que está à nossa altura, que seja para cima ou que seja para baixo, né? Ou por que
querer estar nos lugares que a gente se coloca. Eu passei a questionar muito isso. O porquê que não é tranquilo só aceitar um relacionamento em que a pessoa gosta de mim, eu gosto dela, é simples, não tem maiores exigências. A família da gente é compatível. A nossa, sei lá, classe social é compatível. E não é que você não possa mudar isso, mas você tem que ver até quanto é confortável para você estar se posicionando em outros, se esforçando para estar em outros lugares, né? Porque é diferente uma pessoa que vai te incentivar para estar lá e tal, ou uma situação em que você vai apagando o seu fogo para poder existir. E aí você vai se moldando tanto ao que você acha que a pessoa gostaria que você fosse. Ainda tem essa. Um padrão de relacionamento que você criou na sua cabeça muitas vezes. E isso que a gente faz de vai desconectando a gente do nosso fogo pessoal, da nossa individualidade, do nosso poder pessoal. Tanto o primeiro chakra, que é o raiz, quanto o segundo, que é o sexual, que fala desse desejo, e o terceiro, que fala da nossa autossegurança, autoconfiança, eles vão ficando muito enfraquecidos. São os três primeiros chakras que a gente tem. A gente realmente vai desconectando de quem a gente é. Isso significa que a gente vai perdendo aderência com o nosso corpo, com o nosso espírito. A gente vai rejeitando tanto quem a gente é, que a gente vai perdendo esse libido, a criatividade. E a energia para de circular. Então, eu aprendi nesse tempo que o amor não é esforço. E parece ser trivial falar isso, gente, mas muita gente acredita que amor é esforço, que se eu não me sacrificar, nananã, nananã, não vai dar certo. Ou que é muito natural se sacrificar demais. Ano passado eu morei no Rio Grande do Sul por causa de um cara. E para mim era muito natural me sacrificar demais. Mas nessa última relação eu já fui, tanto que eu voltei rápido, né? Quando eu me dei conta de que eu estava me sacrificando muito, embora já tivessem passado 4 anos da separação, 5 anos de uma política de não me esforçar tanto, a gente recai nisso. E a gente recai porque a gente continua com muita dificuldade de sustentar a autenticidade, né? E aí, quando você se autoriza a ser diferente, que foi o que aconteceu comigo no Rio Grande do Sul, foi um contraste tão grande da minha cultura que eu falei, eu não quero mudar e não ser quem eu sou. Eu estou muito feliz sendo quem eu sou. Então eu me autorizo a ser diferente. Eu amo você, eu gosto de você, mas eu não gosto de você mais do que de mim. Eu me autorizo a ser diferente e a não fazer parte disso. Esse é um caminho de reconexão muito profunda. Eu abri mão de muita coisa para ir para lá e também para voltar. E principalmente abrir mão dos sonhos que não eram meus e que eu acreditei que era meu. E esse resgate, essa reconexão com a minha essência foi determinante para eu estar aqui hoje, inclusive, falando isso para vocês, fazendo essa palestra, acreditando no meu sonho, né? Eu poderia estar empregada num trabalho muito infeliz lá agora, e infeliz, e achando que a relação, que o padrão de um casamento e de uma vida produtiva era bom para mim. Não era. Então, eu vou voltar aqui só para falar uma coisa. Essa Eu quis fazer essa aula hoje porque a gente se desconecta muito, é muito fácil a gente fazer sacrifícios em nome do amor. E, e não se autorizar a ser quem você é, ficar nessa adaptação ali para poder agradar o outro, para a coisa dar certo. Mas isso, você também não tá autorizando o outro a ser completamente ele. Então, entender que quando você percebe que não há esse encaixe e não há como esforçar, não tem que ser encaixado, tem que ser realmente um encontro. E esse encontro vai até um lugar. Pode ser que ele dure muito tempo, mas pode ser que você desencontre. O que eu sinto que aconteceu comigo, por exemplo, ano passado especificamente, foi o desencontro. E aí ter muito bem essa maturidade de saber, a gente se encontrou até aqui. Da agora para frente a gente não se encontra mais. A gente não se encontra mais porque a gente não quer. Porque a gente descobriu que somos pessoas diferentes e tá tudo bem, né? O que que eu descobri desses 9 atributos que eu mapeei?
Eu vou falar o que aconteceu, já que eu estou falando aqui já do ano passado, né? Por exemplo, 9 atributos. A disponibilidade. A primeira coisa, né, gente? Se a pessoa não tem disponibilidade, mas isso acontece muito. Contatinhos aí, quem tem crush sabe. Tem vários crushes. Vai marcar com o cara, ele tá só no discurso. Nunca tem disponibilidade. Ou então a maior dificuldade do mundo para querer marcar uma coisa no tempo seu. Se for no, só serve se for no tempo dele, por exemplo. É, outra falta de disponibilidade, às vezes a pessoa está num casamento, tem pessoas que só atraem pessoas que estão comprometidas, que não estão disponíveis para você. Eu comecei a perceber que eu tinha uma certa indisponibilidade também. E aí eu comecei, então, a praticar coisas para me tornar disponível, para eu poder atrair pessoas mais disponíveis. Eu comecei a perceber que eu não tinha disponibilidade no trabalho, para amizade, para certas coisas, tudo tinha que ser no meu tempo também. Eu não estava muito disponível. E aí eu comecei a fazer faxinas emocionais irregulares. Então, por que que eu não estou disponível? Será que eu estou sobrecarregada? Será que o que me chegou muito foi isso? Eu estou sobrecarregada, porque se eu tivesse mais disponibilidade de tempo ou de energia, eu poderia estar mais engajada. Mas eu não tinha disponibilidade emocional também, porque eu estava cansada, eu estava machucada. Então, eu comecei a me perguntar o que que não está cabendo mais na minha mala. Eu estou carregando alguma coisa que não está me deixando disponível, com espaço emocional para essas pessoas, para eu me conectar com pessoas. E aí, eu estou atraindo pessoas que também não têm disponibilidade, seja de tempo, porque a vida está cheia, seja outros amores, enfim. E com isso, eu reparei que eu ainda estava vinculada demais ao meu ex de anos, ao cara que acabou de acabar e a gente atropela a relação e já emenda em outro. E aí eu fui fazendo uma sequência de cartas de encerramento. Mas a sugestão hoje, que a gente pode exercitar aqui para depois, é que você pense nisso, se tem algo, sugiro que você anota aí e depois escreva uma carta pensando nesses vínculos antigos, hábitos, roupas, coisas que estão na sua vida que você sabe que você tem que resolver, que estão ocupando um espaço. Isso é para você criar um espaço emocional, físico e energético para chegar a coisa nova. Pode ser que você esteja na mesma relação, você não vai mudar a relação, mas a relação precisa de dar uma oxigenada. O que que pode ser fechado nessa relação para abrir um campo novo? A gente entra nessa questão também. A disposição tá ali com a disponibilidade. Mas já aconteceu comigo, tá? Da pessoa ter disponibilidade e ter disposição. Foi o que aconteceu ano passado. A pessoa tinha disponibilidade e disposição, mas a gente não tinha afinidade de alma. Então, era uma pessoa disponível, era uma pessoa disposta. E eu declarei isso para o universo. Eu falei, eu quero uma pessoa disposta. Não adianta estar disponível. Disponível, um monte de gente fala que tá. Mas você tá com vontade de fazer? Você tá aí no game. Mas você vai fazer? É isso. Então, o que que a pessoa, para ter disposição, ela precisa ter? Intenção. É o que eu tô dizendo. Você pode estar no rolê, tô aqui online. E você quer ir? Qual que é a sua intenção? Você precisa ter intenção para estar disposto. É início, meio e fim. É aquela pessoa que vai pegar na sua mão e você vai falar assim: não, essa pessoa aqui eu posso contar. Mas, às vezes, nós não temos isso. A gente abandona pessoas, projetos, amigos. A gente não está tão disposto. De novo, é muito cansaço. Eu bato muito na tecla do cansaço porque é real. A gente está cansado emocionalmente, socialmente, economicamente. Então, a gente praticar essas pequenas decisões com intenções claras. Às vezes, quando a gente está nessa confusão mental que vem com o cansaço, com o estresse, com o acúmulo emocional da vida, a gente começa a ter uma mente muito indecisa, porque é muita informação, a gente não faz uma higiene mental. Então, a gente começa a ter muita indecisão. E aí, o exercício é a gente fazer pequenas coisas com muita intenção. É você falar um sim para o que você realmente quer e um não definitivamente para o que você não quer.
Às vezes a gente não consegue ter clareza do que a gente quer, de tão confuso que a gente está, mas a gente sabe, a gente está tão cansado que a gente sabe o que a gente não dá conta mais. Então, se quiser começar pelo não, começa pelo não. Botando não aonde você sabe que não dá conta mais. Aí que é esse terceiro item aqui que também falou, observe onde você hesita ou age por medo, né? Que é esse, tem nãos que são muito claros, mas tem coisas que você sabe que você poderia fazer se você tivesse um pouco mais de disposição, se você tivesse um pouco mais de incentivo, um pouco mais de recurso. É aquela coisa que está ali no meio do caminho, mas que precisa da sua presença para desenvolver. E aí você sabe que presença é, você tem que estar disposto. Presença é intenção. Só que isso, gente, eu vou trazer já um pulo aqui, que é o seguinte: isso não espelha só no nosso relacionamento. Se você estiver cultivando um comportamento pessoal em todas as suas áreas de vida, cansado, indisponível, indisposto, no trabalho, isso vai refletir no romance. Você está sendo uma pessoa indisponível em geral, não é só em romance. Quando você vai olhar bem, você está indisponível socialmente, por exemplo. Você está indisponível no seu trabalho. Você está sem disposição para tudo na vida, entendeu? E isso não fica claro assim. Talvez se você vê nos relacionamentos como eu estou te falando agora, aí você vai olhar e falar: ah, eu não estou tão disposta assim na minha vida. Aí no relacionamento eu vou atrair isso. Aí no trabalho eu também vou atrair parceiros que não são engajados. Então, por isso a gente sempre fala: a decisão vem muito da gente. Mas aí, pulando para o terceiro aqui, você pode até encontrar com pessoas que tenham disponibilidade, que tenham disposição. Aqui, tá cheio, sabe o que eu falo? Tá cheio de feio, disponível e disposto. Tá cheio. E aí, é só por isso que você vai ficar com uma pessoa? Me perdoe os feios, eu só quis dar um exemplo, assim, eu amo os feios, inclusive, porque se tiver afinidade de alma, é o que resolve. Mas a gente só não pode achar que é só estar disponível. Eu já vi muita mulher falar isso, porque a indisponibilidade é tanta que a gente acha que isso é suficiente. Não, porque você tem que ter afinidade com a pessoa, senão você vai ter um problema. Vai ter uma pessoa no seu pé que você não quer, né? Então, quais são os seus valores essenciais? O que que dentro da sua cabeça é inegociável? Eu conheci um cara um tempo atrás que ele não acreditava em Deus. Eu me posicionei muito, eu falei, cara, para mim é muito difícil. Esse é meu paradigma. Esse é meu paradigma. E eu trabalho com isso e tudo mais, nananã. Pô, posso crescer muita coisa. Ele não estava disposto a mudar de ideia. Eu falei, eu que vou mudar? Não vou, isso vai ferir meu paradigma. Então a gente não tem afinidade de alma. Não tem. Eu quero encontrar pessoas que acreditem cada vez mais nisso, que têm espiritualidade desenvolvida, enfim. Esse é o meu valor essencial. A gente tinha várias coisas em comum, mas isso é a minha crença de verdade, né? O que que é inegociável para você? Escreva isso. Escreva. Tinham coisas inegociáveis para mim no meu primeiro relacionamento que eu passei em cima. Quando chegou no fim para terminar, eu trouxe todos esses valores de volta e joguei na mesa. Eles me motivaram a terminar com o cara 10 anos depois. E valores que eram ligados, por exemplo, à espiritualidade, a serviço social, a minha relação com o próximo. A gente vai segurando as coisas até a hora que a gente aguenta, uma hora a gente solta. Por quê? Porque é a nossa essência. O nosso mecanismo de justiça interna vai reverberar na nossa vida. A compatibilidade prática, que é outra coisa que eu adoro falar. Rotinas que se respeitem, rotinas que são parecidas, pessoas que gostam da mesma coisa. Para de ficar tentando achar gente que é muito extremo, que não se encontra nos lugares. Gente, tem coisa mais gostosa do que você ir fazer uma coisa que você gosta com a pessoa que gosta com você, do que você ter que se desdobrar para ver o jogo do futebol com não sei quem que gosta, mas eu detesto, aí eu tenho que ir para fazer companhia. É isso, entendeu? E quando a gente tem essas afinidades e a gente desenvolve essa atividade junto com a pessoa, é tão gostoso, isso fortalece tanto, isso cria um vínculo tão grande, sabe? A identidade de ser compatível, isso também te gera um acolhimento interior que isso não tem preço. Você poder confiar em quem você é na frente dessa pessoa
Quem é acostumado a se adaptar, ter essa segurança de ser você mesmo com alguém que não vai te criticar, que não vai te moldar, isso não tem preço. Podia parar por aí. Mas quando você atinge essa permissão de se relacionar e estar na presença de pessoas que vão te amar incondicionalmente, né? E que não te desgasta, que não te exige demais e que você flui naturalmente, você já está caminhando para esse quinto passo, que é a inteireza. Você está inteiro com você. Quando você começa a respeitar essa compatibilidade, é porque você já está construindo uma integridade. Ainda a gente fica ali naquele limiar entre aceitar o velho ou ir para o novo, né? Ainda fica no mecanismo de adaptação, mas você vai ver que o padrão vai repetir, você não vai querer, você não vai conseguir ficar num lugar. A cada passo desse que você avança, você não retrocede mais. E quando você chega nesse lugar de inteireza, de encontrar o prazer na própria companhia, ah, meu filho, esqueça que quem tiver né, querendo a sua companhia, mas que não gosta de você de verdade, você não vai nem coçar, porque você não tem problema em ficar sozinho, né? Você já entendeu que o problema não é com você, não tem problema não se encaixar. A gente não se encontrou. Quando a gente aceita isso, é, a gente vai construir esse campo vibracional maior. A gente reforça internamente de que não é uma necessidade ali. Eu me relacionava muito por desespero, por carência total. Eu preciso ter alguém, eu preciso que alguém me abrace, eu preciso que alguém esteja comigo fazendo tal coisa. Ao passar pelos processos sozinha, sem companhia, e os mais difíceis são os melhores para a gente praticar isso. Eu tive que fazer uma mudança domingo agora, antes de viajar. Liguei para um crush, não pôde vir. Eu falei que ótimo, vou pegar meu Uber e vou fazer. É a melhor coisa. Cheguei na casa, botei minhas coisas, o poder que eu tava dali, essa pessoa não me tem na mão. Eu tô num campo vibracional de abundância, de que eu não preciso de você, mas eu vou ao seu encontro porque eu quero transbordar, eu quero dividir, é só coisa boa. Eu não vou na carência de eu preciso de você, você não vai me ajudar? Não sei o que eu preciso, você não tá vendo que eu tô precisando? O que que você tá entregando para essa pessoa, gente? Eu falo que eu não sei como é que eu dava conta de mim mesma, não sei como é que o povo dava conta de se relacionar comigo, porque era isso o tempo inteiro, um desespero, que até parece que eu não nasci sozinha. Então, isso vai te empoderar, fazer as coisas sozinho vai te empoderar de um tanto. E aí pode ser desde seus desafios a as coisas mais prazerosas. Ter prazer sozinho, então, é ótimo, porque aí você para de vincular que o seu prazer, o seu desfrute tá no outro, ou é o outro que te fornece esse estado. E isso é muito comum da gente fazer também. Eu fazia demais. Até hoje eu tenho que ficar me policiando, hoje menos, mas de tipo, eu só vou se fulano tiver que vai ter graça. Se eu não encontrar fulano de tal, não vai ter graça. Hoje em dia, sim, quero ir jantar, quero comer tal coisa. Quer ir junto? Vamos. Não quer? Vou do mesmo jeito, tem que ficar feliz. E se você não for, eu vou encontrar alguém lá também que vai ser legal. Não é que eu saio caçando, mas eu sei que a vida não depende daquele encontro, daquela resposta. Eu já vi pessoas muito maduras que até hoje, ai, fulano não respondeu, não vou sair, tô arrasado. Acabou o dia da pessoa. Não dá. Quem está se relacionando com você vê isso. Vê que seu campo vibracional não está elevado. E esse campo vibracional elevado, você pode fazer com exercícios diários. Eu passo vários no grupo ali de meditação, de visualização, de cocriação, mantras, etc. Alimentação, exercício, enfim. E também essa gratidão da presença no seu corpo. Eu vejo que muitas vezes, deixa eu ver, amiga, isso é uma realidade poderosa, é muito ruim ser dependente, muito. E isso é muito comum. Assim, é muito comum. Não, se não se sinta nada pior, não, porque isso é o recorrente.
O que eu tô falando aqui para vocês é de muito treino, realmente. Igual eu tô te falando, domingo eu tentei fazer uma mudança e esse padrão, gente, se repete. É importante o treino, a terapia constante, estar sempre olhando para isso, porque o mundo está o tempo inteiro instigando essa dependência na gente. A monogamia, ela é instituída em várias formas no nosso universo, né? Essa dependência da mulher, principalmente em relação a alguém, independente da orientação sexual. Isso acontece. Essa dependência da figura feminina ao vínculo, ou mesmo a instituição casal, ela tem um peso na sociedade. E ela tem um peso para a gente quanto indivíduo também, né? O que é maravilhoso ter casal e tal, mas ele não pode ser o motivo para a gente se sentir inteiro. Essa é a grande questão para mim hoje que eu reparei. O amor, ele é lindo e ele é de graça. Ele não pode ser uma moeda de troca para você ter algo que te falta. É mais ou menos isso, né? Aí eu tô insegura de fazer uma coisa porque eu nunca fiz, eu não tenho essa força, essa maturidade, então eu vou chamar meu parceiro para vir comigo para me dar apoio moral. Mas quantas vezes eu fiz mudança? Quantas coisas eu passei pior? Por que que eu tô querendo isso agora? Então é reconhecer essa fragilidade nossa que sempre vai vir para a superfície tentando e que a gente nesse processo de empoderamento, a gente tem que estar sempre reforçando o nosso campo e falando, ó, obrigada, mas eu consigo fazer isso, eu não preciso pedir ajuda. Deixa para pedir ajuda no momento que realmente precisar, sabe? É, essa coisa que eu escrevi aqui também, evite entrar em dinâmica de comparação e validação externa, que é também ficar se comparando. Será que eu sou a parceira suficiente? Será que a ex do cara era melhor ou não? Eu tô falando isso porque eu tive ex, então às vezes rola esse papo de ex com as pessoas, né? E a gente também compara quem tá com a gente com o ex, né? E se a gente faz isso com o outro, a gente também faz com a gente. Tudo que a gente faz com o outro, a gente faz com a gente, sem perceber. E esse campo vibracional que eu falo é esse olhar para o que você está fazendo com o outro, vendo, refletindo o que você está fazendo com você, que você não percebeu ainda. Então, essa comparação também hoje, hoje em dia, com rede social, é muito difícil você não ficar se comparando. Você sai na rua, você fala, vão roubar meu namorado, porque tem 300 mil mulheres melhores, entre aspas, que você. Mas você esquece que você tem todo esse histórico de compatibilidade com a pessoa, de histórico com a pessoa, né? E de maturidade emocional. As pessoas vão avançando em todos esses atributos. E um significativo é a maturidade emocional. A pessoa pode ter tudo isso, ser compatível com você, e tudo mais, mas é imaturo. Como é que você fica com a pessoa? Ô, gente, tem coisa mais triste do que isso? Você vê que a pessoa tem vários componentes ali, mas a pessoa não tem maturidade emocional para viver isso. Ai, dá uma dó, dá muita dó. Porque a gente vai ver que a pessoa, por exemplo, nomeie a prática, nomeie suas emoções e assuma a sua parte. Já começa daí, a pessoa não consegue nem conversar, às vezes, com você o que ela está sentindo. Ela não consegue expressar. Então é difícil isso, né? Como é que a gente vai construir? Eu sempre falo, relações são complexas. Não são simples, são para ter conversas complexas. Se você não tiver essa maturidade, como é que a gente vai fazer? Né? E ter essa reflexão também que o exercício propõe. Quando você sente algo, aquela raiva ou aquela emoção, de onde que isso está vindo e qual é a intenção dessa emoção? A gente que se relaciona, que convive todo dia, passa muito isso. Um- uma oscilação, um sobe e desce de emoção entre as semanas, nas fases da relação. E a gente vai ser impelido a se separar várias vezes, a competir, a ter ciúme, enfim. Aonde que essa emoção está me levando? É muito importante, gente, a gente cultivar a maturidade emocional, porque isso dá longevidade para o relacionamento. Desgastar relacionamento com besteira é a pior coisa que tem. A gente só entende isso depois que a gente amadurece e que se lasca nos relacionamentos. Mas se você puder evitar, praticar a escuta ativa e a vulnerabilidade com segurança, isso cria vínculo, né? Quanta picuinha que a gente cria em relacionamento.
E aí, se não consegue fazer isso espontaneamente, vai para uma terapia. Entra na Camaleoa, entra numa terapia de grupo. É, faça coisas que você consiga desenvolver essa maturidade emocional também. Até o trabalho pode ser um trabalho em grupo, né? Você observar isso. Você é uma pessoa que exercita essa sua sociabilidade, né? Para você ter maturidade emocional em todas as relações. Como eu falei, como que é a sua relação com a sua família? Você tem maturidade para lidar com ele? E no trabalho, como é que é? Todas essas relações são com seres humanos. A sua romântica é só mais uma e é a mais íntima de todas, a mais delicada de todas. Aí, a gente vai para o ponto 8. A gente tem propósito em ressonância com vários desses grupos que eu estou falando. No trabalho, às vezes a gente tem isso mais evidente. O nosso tempo vai acabar, Rai, e eu vou. Ah, falta 10 minutos, tá bom. 9:50 minutos. Vai dar tempo. Esse propósito em ressonância a gente consegue enxergar no trabalho, o propósito muito claro. No relacionamento, tem gente que às vezes diverge disso, né? Tem relacionamento só para diversão mesmo, e às vezes o propósito não tem nada a ver um com o outro. Eu já acho difícil, assim, porque eu acho que você não vai estar inteiro, não vai ter longevidade esse relacionamento. Então, quando você está com propósito com ressonância, inclusive eu acho essa possibilidade de você ter expansão mútua. Eu acredito muito que os relacionamentos são um encontro muito divino. São os encontros divinos que a gente tem, são os relacionamentos amorosos. Então, muitas vezes a gente encontra pessoas por conta de um propósito em ressonância. A gente não sabe isso, mas a gente tem muito. Eu acredito que todas as pessoas que a gente encontra que tem essa fusão, um relacionamento amoroso mais significativo, tem um propósito. E mesmo as que são um pouco passageiras podem ter um propósito também na sua vida muito significativo. Eu costumo falar para minhas clientes, tem crush que aparece na sua vida, que é só para te lembrar que você é gostosa e te tirar de um lugar horrível que você tá com outra pessoa, que você não desencana nunca. Aí aparece um crush só para lembrar que você pode ir para outro lugar. Ele vai ser passageiro e você vai conhecer outra pessoa. Então, a vida é impermanente nesse lugar. E entender esse propósito de cada pessoa na sua vida é importante para saber entrar e sair das relações e alinhar as suas ações. Então, às vezes essa pessoa só passa para te dar a carona para esse alinhamento, vamos dizer assim, né? E aí é importante que você esteja integrado com você mesmo para você saber para onde você está indo. Essa pessoa está andando em cima do trilho que eu quero andar, né? Elas me aproximam ou me afastam do que eu estou me tornando? Elas vão contribuir? Hoje em dia eu olho muito não a nível de interesse material e nada assim, mas elas contribuem com o meu propósito, que eu já tenho tanta clareza, igual essa história do cara que era ateu. Eu vou ficar numa relação que o cara é ateu pra quê? Você vai virar meu cliente? Quer aprender comigo? Não quer. Se for só para encher meu saco, poderia me desafiar. Aí eu vou pensar, ai, vai me desafiar, eu vou ficar mais porreta ainda para explicar sobre Deus. Não é meu propósito esse. Não quero converter pessoas, eu quero pessoas que já entendem isso para a gente andar, para a gente expandir, para a gente crescer mais. Se ele ainda está no ponto de que não acredita em Deus, vai conversar com outra pessoa que te convença. Eu quero conversar com quem já acredita que tem espiritualidade. Esse é meu paradigma, esse é meu pilar. Porque aí, gente, a gente vai para a expansão mútua. Quando a gente tem propósito com ressonância e todos os atributos que eu falei aqui, a gente tá, ó, alinhado, a gente tá com a pessoa fluindo. Não tem como esse relacionamento não te levar para isso. Você tira todas as barreiras. É gostoso demais se relacionar assim. Sua vida faz isso, as possibilidades aumentam, a pessoa não te enfraquece. Vocês andam juntos, é para isso que serve. O amor expande, não tem dor, as coisas são melhor vividas, né? Então, essa relação celebra a sua liberdade, e aí, quando eu falo que as barreiras que existem são prisões, seja uma opinião de um parceiro que não te encoraja, tudo isso são barreiras. A gente estava agora com a família de agricultor, a mulher super para frente, o cara é cheio de barreiras. Eu falo, como é gostoso quando você se relaciona com alguém que vai lá e dá todo o impulso, porque você se sente livre para criar, para crescer. E essa sensação de como você se sente diante da pressão do outro é muito importante ser observada.
Você se sente maior? Você se sente menor? Você se sente talhado? Você se sente idiota perto da pessoa quando você comenta as coisas? Ou se você se sente a Einstein, sabe? É tão gostoso quando você fica com alguém que gosta do que você gosta e fala, nossa, como é que você sabe isso? Te admiro muito. A admiração é afrodisíaco, né? E isso reforça os laços. Não tem como ser diferente. E esse propósito em ressonância tem a ver, por exemplo, meu último relacionamento, outra coisa que a gente não tinha, propósito em ressonância. Ele queria ficar milionário com bolsa de valores. Nada a ver comigo, gente. Meu propósito não é esse. Por mim, a bolsa quebrava, inclusive. Então, não dá. A mentoria Camaleoa, eu trabalho quatro pilares. Eu não trouxe todos os detalhes dela aqui, porque eu costumo apresentar individualmente todo o plano e tudo mais, conversar com a pessoa, entender o momento dela. Mas os quatro pilares fundamentais da mentoria que a gente vai trabalhar nos 6 meses são esses, que é o autoconhecimento, autoestima, aceitação e espiritualidade. Autoconhecimento é fundamental, porque a gente precisa identificar nosso comportamento, nosso perfil e antecipar essas tendências por meio de mapeamentos que a gente faz e tem o diagnóstico de autenticidade, que é o coração da mentoria Camaleoa. São 6 fatores, são 6 bases que a gente trabalha. Toda a sua vulnerabilidade, todas as suas potencialidades, as suas oportunidades e as adversidades. A gente trabalha nesses 4 campos da sua vida. Cada um desses tem 7 aspectos que a gente vai trabalhar dentro deles para a gente chegar na manifestação, na transformação e na manifestação, que são os 2 últimos módulos. Então, a gente vem investigando todas as crenças que você pode ter nesses departamentos, né? De adversidade, de potencialidade, para depois a gente entrar nessa transformação e manifestar realmente o que a gente quer. Então, isso exige muito autoconhecimento nesse tempo. É um processo de autoconhecimento também. E é um processo de autoestima, porque sem você recuperar o seu amor próprio, seu autocuidado, sua autoestima, você não vai recuperar a autoimagem boa e empoderada que você tem que ter de si mesmo. Porque é isso que vai dar poder para sua criatividade. Você olhar para si com verdade, com potência e com estima. É isso que vai fazer o que tem de melhor em você sair para fora. Senão, se você não acha que você tem nada de bom, como é que você vai fazer isso? Então, a gente cultiva essa autoestima para a gente poder encontrar exatamente essa melhor expressão, essa solução versátil que você traz, esse sonho que é só seu, esse propósito que é só seu. E a aceitação é meu terceiro pilar, porque isso que a gente descobre com o nosso autoconhecimento, com a nossa autoestima, ele precisa ser integrado por aceitação irrestrita. Aceitação é filosofia de monge, é a filosofia da resiliência. E falando assim parece que é fácil, mas não é. É um processo grande. Aceitação, a gente vai entrar nas nossas crenças do porquê que eu não aceito, aonde que está a questão. Não é tão simples assim, mas é libertador, porque você vai aprofundar um nível de desapego, e quando a gente fala de desapego, são cascas nossas que a gente está tirando. Tá tirando tudo isso, estou desapegando, estou aceitando isso. Quando você aceita, você cura. A aceitação devia chamar cura. Você aceita, você desapega, o negócio sai do seu campo. E isso vai tornando você cada vez mais você mesmo, entende? E isso não poderia estar longe da espiritualidade, que é essa importância de saber esse momento ambiental, esse momento social, esse momento de transição planetária, esse momento que a gente tem de romper paradigma, de realmente avançar nesse sentido pessoal e social e comunitário, ancorado nesses valores crísticos. O que são os valores crísticos de Cristo? Não é cristão, do cristianismo, é de Jesus Cristo. É amor incondicional. Jesus falava para a gente sobre cooperação e amor incondicional. E a cooperação, inclusive, é respeitar quem nós somos e quem o outro é. Quando eu me separei, eu tive que cooperar com quem a gente era, senão a gente ia sofrer cada vez mais. E aceitar que era isso. Então, e ter esse amor incondicional sobre
todo o processo. Porque se eu tivesse apego e ego, eu ia continuar vivendo uma vida ruim só para manter as aparências, né? Vai cair a live, Rai, e vai ficar nos dois depoimentos. Eu posso abrir aqui de novo, até pelo WhatsApp, para finalizar com você. Acho que eu vou abrir pelo WhatsApp, tá? Só falta um minutinho. E aí eu passo numa live no WhatsApp mesmo, porque só tá nós duas aqui. Só para a gente finalizar isso, que os depoimentos são legais, tá? Para eu te contar um caso que rolou. Obrigada, amiga.